Bom dia. A série Game of Thrones, que foi exibida pela HBO, tem um spin-off chamado House of Dragons, Casa dos Dragões, que mostra a saga dos Targaryen, que são os supremos líderes de Westeros, o continente do mundo em que se passa as tramas de Game of Thrones. Então House of Dragons, ela mostra como os dragões desapareceram e os Targaryens perderam o espaço e o poder. Então há uma crise, uma guerra entre os Targaryens, que são possuidores de dragões, uma guerra política. E a série agora, no episódio que passou agora essa semana, o terceiro episódio, mostra a origem básica, o acontecimento que foi o estopim de toda a desavença da casa dos Targaryen, que aconteceu na primeira temporada, quando o rei, que estava adoentado, ele já havia prometido a filha mais velha, filha que ele teve no primeiro casamento e que ele educou para que ela pudesse reinar. Então essa filha, a ela foi prometida a coroa, e a ela foi contado o segredo das crônicas do gelo e do fogo, do que havia para além das muralhas, que é um segredo que era passado de cada rei Targaryen para o seu sucessor. Mas ele, no leito de morte, no delírio, falando sobre essa muralha, falou o nome a Aegon, que é o nome do filho dele, mas também é o nome do conquistador. O primeiro Targaryen a chegar em Westeros, que conquistou toda a região com seus dragões. E é ele que passava a história das crônicas de gelo e do fogo. E no meio do delírio, o rei fala sobre isso, e a esposa dele atual entende que ele está falando do filho, que ele no leito de morte mudou o discurso, e em vez de ser a filha a sucessora, seria o filho. E a esposa dele, então, nesse episódio que passou, dialoga com a que era amiga, mas que agora são inimigos, estão lutando entre si, e há um entendimento de que ela entendeu errado. Ela entendeu errado, deu posse ao filho dela, em detrimento da Rhaenyra, a filha, que seria, no caso, a legítima sucessora do trono. E todo o conflito que gerou o fim dos dragões, o confronto entre Targaryens, dragões contra dragões, aconteceu devido a isso. E aí o que a gente quer explorar hoje é como o entendimento humano sobre a realidade, sobre as falas, ele é um entendimento muito, digamos assim, pessoal. Nem sempre nós vemos ou entendemos o que estamos vendo de forma correta ou exata. Eu até arriscaria dizer que nós sempre colocamos na nossa percepção do mundo, no nosso olhar, um grau de subjetividade que será mais carregado com
maledicência, malícia, inveja, quanto mais enfermo nossa alma estiver, quanto mais autoconhecimento, quanto mais de bem com a vida você estiver, maior será a propensão para que a pessoa tenha uma percepção do mundo, dos acontecimentos, das cenas, das pessoas mais otimista, ou pelo menos mais compassivo, mais amoroso, mais misericordioso. Quanto mais virulento, quanto mais agressivo a pessoa é na forma de reagir à conduta do outro, mais ela está demonstrando que o entendimento da realidade que ela possui não é exatamente o ideal. Nós chamamos essa distorção cognitiva, que no caso é uma distorção cognitiva emocional, evolutiva, de autoassédio, autoobsessão. O nível de autoobsessão sobre uma temática, uma pessoa, uma cena, uma circunstância é diretamente proporcional ao nível de autoconhecimento e de desapego que eu trago dentro de mim. Daí que fica fácil de entender porque no mundo espiritual, mundo astral, as pessoas estão muitas vezes presas a condicionamentos, formatos, ambientes que às vezes nos surpreendem, seja na experiência da reunião mediúnica, seja nos relatos de vários médiuns que participam delas. Porque, na verdade, nós já vivemos, como fala Rupensky de Gurdjieff, nós já vivemos boa parte de nossa vida num nível de consciência de sono. Isso já é uma característica de nosso processo. Por isso que o nosso olhar, ele muitas vezes é um olhar enviesado. Aliás, me permitam corrigir, né? O nosso olhar sempre vai ter algum nível de deturpação da realidade. E quanto mais você antipatiza, ou é indiferente, ou está em disputa com a pessoa, porque nós vivemos em constantes disputas, né? Confrontos, nós nos vemos uns aos outros como adversários, como alguém a ser batido, alguém a ser desafiado, alguém a você mostrar que é mais bonito, que é mais poderoso, que é mais capaz, que é mais inteligente, alguém que te constrange. A gente vive numa guerra entre pessoas, países, ideias, e isso acentua a nossa incapacidade de ver. Eu não estou me excluindo disso, eu não estou me colocando acima disso. Nós estamos explorando a série House of Dragons para a gente entender como a raiz dos conflitos é a interpretação que a gente tem daquela realidade. Um caso bem conhecido disso é a Primeira Guerra Mundial. Obviamente que o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, nós não podemos dizer quem foi que assassinou, não foram a milícia sérvia. Essa não é a questão. Foi. Mas isso seria
a justificativa de jogar milhões e milhões de pessoas à morte? Seria dentro da lógica da luta das nações, da busca por expansão territorial, matéria-prima, poderes? Obviamente que a resposta já foi dada pela história. Agora, dentro da visão espiritual, uma postura mais centrada, mais comedida, mais dialógica, não teria levado ao banho de sangue, não teria levado a tudo que já veio depois, não teria dado espaço para o extremismo radical da extrema-direita nazi-fascista. Não é questão de interpretação do fato, em termos de aconteceu ou não aconteceu. O problema é como você lida com o fato. Então, assim como muitos conflitos humanos que geraram milhões de mortes, como a Primeira Guerra Mundial, é um caso assim bem explícito isso. A Primeira Guerra Mundial, isso fica muito claro. Há outras guerras, mas essa é bem claro como a interpretação e a reação aos fatos podem gerar conflitos. Claro que há outros contextos. Também em House of Dragons há disputa, existe uma disputa pelo trono. A fala do rei foi apenas o argumento que foi utilizado para se conseguir chegar ao poder. Mas o desejo de chegar ao poder era muito grande. Então, obviamente, que quando você está muito focado numa certa visão, a sua interpretação vai sempre ser uma interpretação que dê respaldo a essa visão. Isso daí é humano. Nós defendemos uma ideia e a partir da defesa dessa ideia nós vamos olhar o mundo, os fenômenos da natureza, da vida, com um viés dessa ideia. E tudo para nós se justificará a partir dessa ideia. Isso é humano. A ruptura desse conjunto de ideias, quando patológicas, quando doentias, quando enfermiças, na maioria dos seres humanos só acontecerá ou no mundo espiritual, como aconteceu, vou usar aqui como ilustração, como aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar, ou numa próxima vida, ou em algumas vidas mais para frente, como aconteceu com Jesus Gonçalves. Demora, porque é o tempo de cada um. O nosso papel é tentar levar conhecimento a partir das nossas próprias necessidades, olhando para dentro de nós, percebendo também as nossas distorções da realidade e percebendo como isso já trouxe problemas, trouxe impedimentos, limitações, condicionamentos, frustrações e medos. E justamente para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós e romper com essa defesa, esse mecanismo de defesa do ego doentio, e partir para um autoconfronto e um autoconhecimento, que nós fazemos esse vídeo. Esse vídeo, ele tem muito menos interesse em doutrinar, impor. É um debate, sobretudo, conosco mesmo. Boa parte dos meus vídeos, devo falar para vocês, quem mais assiste sou eu. E nós
estamos no Arautos, né? Há 36 anos realizando esses estudos. Agora, com o advento das redes sociais, do YouTube, a gente resolveu, antes de partir, né, falar sobre isso, explorar coisas que a gente gosta de assistir, como House of Dragons, e explorar essas questões, sem muito interesse, assim, sem muita pretensão de que isso seja visto por muita gente, mas eu acho que se pelo menos uma pessoa assistir e achar que isso foi útil, já valeu a pena. Então fica aí essa questão do House of Dragons, em que a Melisandre, a rainha consorte, que tinha um filho e que tinha todo o interesse de que seu filho fosse rei, interpretou a fala de seu marido no leito de morte como sendo uma fala que daria o cargo ao seu filho. Ou seja, ela viu, ouviu e entendeu o que ela queria entender. Ela não viu a realidade, ela viu aquilo que era do seu interesse. E isso acontece conosco diariamente, em muitas questões. Nós acabamos enxergando a fala, o olhar, o comportamento, a vida, a partir do nosso entendimento e dos nossos interesses e das nossas emoções sobre aquela pessoa. Quando a gente é amigo, gosta muito da pessoa, o nosso olhar é sempre mais misericordioso. Quando a gente antipatiza, tem mágoa, tem um problema com a pessoa, o nosso olhar é muito mais crítico, ácido, debochado e irônico. Tem pessoas que são críticas, ácidas, debochadas, não porque elas tenham antipatia pelo outro, mas porque elas antipatizam, elas têm problemas graves dentro de si mesmas. Então é a pessoa poliqueixosa, policiumenta, poliagressiva. Essas, quando nós estivermos, né, vamos falar assim, quando nós estivermos nessa situação, nós devemos parar para ver por que essa amargura toda para com o mundo. Nós, quando temos esse olhar muito negativo sobre tudo, todos, isso está denunciando um processo que não tem a ver com as pessoas, com o mundo, mas sim dentro de nós. E é a chance que a gente está tendo, que a gente pode ter, de se conhecer melhor, de olhar melhor as nossas próprias mágoas, as nossas próprias frustrações, os nossos próprios medos, e isso nos levar a crescer e nos tornar um ser humano melhor, porque a gente vai enxergar melhor a realidade. Quanto mais a gente se autoconfrontar, quanto mais a gente perceber as próprias patologias internas, mais a gente vai ter, maior será o nosso nível de empatia, maior será o nosso nível de compaixão, mais propensão nós teremos à assistência. Então é isso. O mundo real é uma interpretação. Nós temos um alto grau de subjetividade em tudo que fazemos, pensamos, olhamos e sentimos. Saber que isso é um fato nos ajuda a acordar para o mundo que é, sair da Matrix, deixar Maiá e seu poder de subjugação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.